Bom, então, gente, quais são os acometimentos mais comuns lá quando a gente fala da articulação do joelho? E o que que a gente precisa entender desses acometimentos para fazer uma prescrição de treinamento resistido segura nesses casos, tá? Primeiro, a gente passou por toda essa parte de anatômica e de estrutura do joelho para a gente ter noção da fisiopatologia daquela lesão. A gente tendo noção da fisiopatologia da lesão, é muito mais difícil a gente errar na nossa prescrição, tá? Bom, então quais os principais acometimentos, gente? A gente pode citar aqui as bursites. Bursites são inflamações nas bursas, tá? Essas bursas que circundam os joelhos, elas podem inflamar. A inflamação da bursite, de bursa gera dor. Principalmente, por exemplo, a gente tem as bursites comuns, as pré-patelares. A gente tem uma bursa logo ali na parte mais extrema da patela, a gente tem uma bursa ali. Então, pessoas que ficam muito tempo ajoelhadas, né, apoiando o joelho ao chão ou em alguma superfície rígida, ela fica ela pode ser acometida pela essa bursite pré-patelar, tá? Assim como diversos outros tipos de lesões ou acometimentos na articulação do joelho podem levar a uma situação chamada cisto de Baker, que é um inchaço ali na, na linha poplítea. A linha poplítea é aquela linhazinha que a gente tem na parte de trás do joelho. Essa linha, então, a pessoa faz um inchaço ali, um edema, quando a gente tem qualquer tipo. Muitas das complicações que a gente tem no joelho, seja meniscal, muscular, óssea, ela gera um cisto de Baker, que é esse inchaço, esse edemazinho, né, feito principalmente nessa bursa semimembranosa. Essa bursa ela fica aqui entre os tendões dos isquios, tá? Dos isquios tibiais, exclusivamente ali o semimembranoso e o gastrocnêmio. Bom, outras bursites são comuns, são as bursas da banda iliotibial, que é uma bursazinha. Essa bursa aqui, ó, que a gente vê aqui, essa visão é medial, mas se a gente acessar aquela parte lateral aqui, ó, onde dá essa dor aqui lateral ao joelho, é uma inflamação nessa bursa aqui, iliotibial. As bursites anserinas ou bursite na pata de ganso, nos músculos da pata de ganso, muito comum, gente. É uma dor medial, tá? Uma dor quando eu falo medial, parte de dentro do joelho, lateral, parte de fora do joelho, tá? Esses músculos, os tendões desses músculos que formam a pata de ganso são o grácil, os tendões do grácil, sartório e semitendinoso. Esses músculos participam tanto da flexão do joelho como da adução, tá, do quadril. E é causada lá por uso excessivo dos joelhos, como, por exemplo, corredores de fundo, né, corredores de distância, eles têm muito esse tipo de inflamação aqui do músculo da pata de ganso, da bursite anserina, né? As condromalácias patelares. Condromalácia patelar é uma condição também muito comum, que acomete um pouco mais mulheres do que homens, e é um desgaste na superfície articular da patela, tanto da patela como do fêmur, tá? E a gente viu anteriormente que essa superfície, ela óssea, essa superfície, ela possui uma cartilagem. E essa cartilagem, quando ela é desgastada, a gente começa a ter acesso ao osso. E a gente não quer isso, porque essa superfície está ali para minimizar o impacto de osso com osso. Então, quando a gente tem o desgaste lá dessa parte posterior da patela, então da superfície articular do fêmur, a gente tem uma condição chamada de condromalácia patelar. Essa condromalácia ela pode ser dada em vários graus, tá, de desgaste.
até um grau leve de desgaste, até graus maiores. Eu separei aqui umas imagens de uma artroscopia para a gente se basear. Esse aqui é um joelho de verdade, só com uma microcâmera, tá, colocada lá dentro do nosso joelho. Isso aqui seria uma superfície articular do joelho normal, onde a cartilagem está preservada. Tá? Aqui a gente já vê essa estrutura aqui parece um fiapo, né? Então essas estruturas aqui já são desgastes leves, desgaste em grau 1, tá? E a gente vai progredindo para desgastes maiores, onde a gente tem essa superfície articular com essa aparência aqui de despedaçar, né? Então, grau 2, grau 3, até graus mais elevados que a gente acessa realmente o osso. Então, a gente perde essa superfície articular de uma forma tão agressiva, severa, que a gente acessa lá a superfície óssea. E isso gera muita dor, gente. Isso é um quadro que acomete muitas pessoas e gera muita dor. E lá, no final, quando eu falar sobre as recomendações de prescrição, a gente vai entender quais são os procedimentos no treinamento existido para esse tipo de quadro aqui de condramalácia patelar. A gente tem também as lesões ligamentares, tá? Comuns em vários tipos de esporte, inclusive esses esportes de contato. A gente tem, principalmente, né, nesses esportes de contato, a gente tem as lesões dos ligamentos cruzados, cruzado anterior e posterior. Esses ligamentos cruzados que cruzam a parte interna do nosso joelho, eles evitam os movimentos de gaveta, como eu falei anteriormente, e eles também são passíveis de graus, como a patela, como as condramalácias patelares, né, de graus de rupturas, onde a gente tem pouquinha ruptura, quase não percebida, até a ruptura total desses ligamentos, tá? Que são casos de operatórios. A gente tem lesão nos ligamentos colaterais também, que são esses ligamentos que ficam mediais e laterais ao nosso joelho, tá? Também parcial ou total, que são, no caso total, e dependendo do parcial, são passíveis também de operação. Então a gente consegue ver a evolução aqui dos graus, né? Um ligamento íntegro, ele com grau 1, que é totalmente recuperável. Um grau 2, que eu já tenho parcialmente uma ruptura, tá? Que provavelmente não é recuperável. E uma total ruptura desse tendão, que é caso operatório. E principalmente para atletas, como os ligamentos, eles são importantíssimos para dar estabilidade articular, eles necessitam ter ligamentos íntegros. Então, nesse caso, um atleta, ele deveria, a recomendação é operação para reparar, então, essa ruptura ligamentar. A gente tem outra estrutura também importantíssima que eu falei anteriormente, que são os meniscos. Os meniscos são os grandes amortecedores para minimizar os impactos entre o fêmur e a tíbia. Tá? Então, se a gente retirar lá o fêmur e deixar aqui exposto os meniscos e aqui embaixo a tíbia, a gente vai poder visualizar essa característica aqui, tá? O menisco são essas estruturas aqui cartilaginosas, tá? Aqui é o medial e aqui é o lateral, isso aqui é um joelho esquerdo. Então, é uma fibrocartilagem convexa na superfície femoral, tá? E plana no platô tibial, ela dissipa força e reduz a força direta sobre o fêmur e a tíbia, né? Do fêmur sobre a tíbia ou tíbia sobre o fêmur. As lesões mais comuns no menisco são essas: em orientação longitudinal, horizontal, radial e lesão em flap, ou alça de balde também. E se a gente reparar, aqui nessas figuras, a gente tem uma parte mais vermelha, mais avermelhada, e uma parte mais esbranquiçada, tá? Aqui nesse modelo artificial, a gente consegue notar isso também. Por quê? Essa parte mais avermelhada, gente, é a parte vascularizada do menisco. Essa parte vascularizada é uma parte que pode se regenerar.
Porém, essa parte branca, que não tem vascularização, é a parte que não se regenera. Então, qualquer lesão nessa parte branca, nessa parte avascular, ela não é passível de regeneração. Então, por exemplo, se a gente faz aqui uma lesão longitudinal, tá, na parte vascular, essa lesão aqui ela pode ser regenerada. Se a gente faz essa lesão horizontal aqui, essa lesão não pode ser cicatrizada, tá? Em casos de lesão em flap ou alça de balde, essa estrutura ela deve ser movida por artroscopia, tá? Meniscectomia parcial. Por quê? Porque isso aqui ele vai gerar um quadro de dor e vai atrapalhar o sincronismo articular, ele vai atrapalhar a movimentação da articulação. Tá? Então, lesões em meniscos, lesões radiais e longitudinais, tá? Longitudinais e radiais são as principais lesões, tá? Cerca de 80% delas. As lesões ocorrem mais nos meniscos mediais, cerca de 75%, contra 25% dos laterais. E 5% delas acontecem ao mesmo tempo, tanto no medial quanto no lateral. Normalmente, gente, uma lesão meniscal, se for um trauma direto lá, numa partida de futebol, ele também é acompanhado de lesões ligamentares. Essa é uma figura muito interessante que eu sempre gosto de explicar a importância dos meniscos. Então, a gente tem um menisco, se a gente tem um menisco preservado, um menisco íntegro, é como se um carro tivesse duas rodas. Essas duas rodas vão aumentar a área de contato do carro, né, com o solo. Isso vai ter uma maior estabilidade do carro. Por exemplo, ao fazer uma curva, esse carro vai tender a derrapar menos que um carro que tem somente um pneu fininho, né? Mesma coisa acontece com o menisco. Se a gente tem um menisco preservado, a gente diminui essa área de contato do fêmur sobre a tíbia, esse contato agudo, tá, do fêmur sobre a tíbia. Se a gente tem uma degeneração meniscal, ou então um menisco removido, a gente tem uma acentuação desse contato entre o fêmur e a tíbia, tá? E provavelmente gerando maiores desgastes das superfícies articulares. Vamos às recomendações gerais para a prescrição de treinamento resistido e o joelho, na segurança do joelho. Gente, não só falando aqui de joelho, mas como todos os outros exercícios ministrados no treinamento resistido, na musculação, eles devem ser feitos com técnicas impecáveis. A técnica do exercício tem que ser sempre checada, reavaliada, retificada, sempre. É muito comum a gente pensar que a gente tem momentos ociosos ali no salão de musculação. Não, gente. Esses momentos ociosos é um momento que o instrutor, ele pode estar reparando lá, anotando e checando como estão as técnicas do treinamento resistido utilizado pelas pessoas que estão realizando naquele momento. Um outro ponto são esses treinamentos extremos como chama o nome comercial deles? Ginástica funcional, mas tem um nome comercial, eu sempre esqueço esse nome comercial. Enfim, que tem atividades pliométricas, de salto, de ciclo alongamento e encurtamento, de explosão, enfim. Essas atividades que são extremamente extenuantes e geram uma fadiga muito pronunciada, essa etapa de fadiga, as pessoas tendem a realizar, executar o exercício de forma com uma técnica não adequada. Então começa a padecer a técnica a partir do momento que a pessoa começa a se fadigar. Então, quanto maior a fadiga, maior a chance da pessoa desempenhar uma técnica incorreta, né, de treinamento resistido. Por exemplo, aqui no agachamento, se a gente perceber
Tanto a articulação lá da coluna, tá? Nessa posição, do tornozelo e do joelho, elas estão equivocadas. Por exemplo, ele está retificando aqui a curvatura lombar. A gente viu na aula passada que nós devemos manter a curvatura da coluna fisiológica preservada na maior parte dos movimentos. E também você vê que há uma projeção muito grande do joelho em relação à ponta, o terço anterior dos pés. Isso também é uma técnica incorreta de agachamento. Então, a técnica correta seria essa, onde a gente tem uma projeção até dos joelhos um pouco além do terço anterior, um pouco, mas não extrema, como essa aqui está, e a gente preserva lá nossas curvaturas fisiológicas da coluna. De forma geral, gente, os exercícios de cadeia cinética fechada, eles são mais seguros para a articulação do joelho. Por quê, professor? Quando a gente tem os exercícios de cadeia cinética fechada executados, a gente tem tanto a participação de muitos músculos, tanto a participação de diagonista, antagonista, de muitos dos sinergistas, dos acessórios. Com isso, a articulação que está ali no meio, sendo circundada por todos esses músculos, ela fica mais estável, ela possui uma maior estabilização nesse momento. Professor, o que é? Eu esqueci lá da minha aula de biomecânica, o que é cadeia cinética fechada? Cadeia cinética fechada é quando as extremidades, por exemplo, dos membros inferiores dos pés, elas estão em plataforma, tá? Então, no agachamento passado, no leg press, são exercícios de cadeia cinética fechada, tá? No forma geral, são mais seguros. Recomendações específicas, vamos lá. Se a gente tem uma pessoa recuperando de uma lesão meniscal, que foi liberada pelo seu ortopedista, passou pela fisioterapia ou não, foi indicada diretamente para o seu ortopedista para musculação, e com lesões meniscais. A gente sabe, gente, que quanto maior o grau de flexão do joelho, a gente tem maiores índices de compressão tíbio-femoral, tá? Compressão que o fêmur faz sobre a tíbia ou vice-versa. Se a gente tem uma estrutura que está ali no meio, que é o menisco, tá? Que serve para amortecer, mas uma lesão naquela estrutura, a gente quer fazer menos impacto entre o que está em cima e o que está embaixo, os ossos, né? Então, se eu digo que quanto maior o grau de flexão, maior a compressão, eu vou fazer exercícios com graus de flexões baixos, curtos. Então, graus de flexões de 0 a 50 graus. Evitar as rotações, as mudanças de direção de forma abrupta, principalmente nos períodos iniciais de recuperação meniscais. Professor, o senhor falou que o joelho faz um pouquinho só de rotação, que o movimento principal do joelho é inflexão e extensão. Sim. Porém, quando a gente faz essa mudança de direção rápida, ou exercícios de rotações de quadril e tal, a gente tende a forçar uma maior compressão tíbio-femoral. Então, evitar, para fazer uma prescrição um pouco mais conservadora nesse caso. Condromalácia patelar. A gente, então, na condromalácia, a gente tem que evitar a compressão que a patela faz sobre o fêmur, tá? Então, se eu tenho um problema na face posterior da patela e na face articular ou na face articular do fêmur, eu quero evitar que minha patela ela comprima muito o meu fêmur ali naquela parte. Então, se eu digo para vocês que as angulações medianas, intermediárias, tá? De graus de flexão do joelho, são as que promovem uma maior compressão patelofemoral. Quando a gente tem um acometimento com uma condromalácia, a gente deve evitar essas angulações intermediárias. Ou seja, a gente tem que fazer nos primeiros graus, de 0 a 30 graus, ou nos últimos graus de flexão dos exercícios, tá? 100 a 140 graus. Condromalácia patelar, evitar angulações intermediárias. Ligamentos cruzados, cruzado anterior, gente, acontece muito em jogador de futebol, outros atletas também. As chuteiras são produzidas hoje no sistema de tecnologia avançadas, para tanto não só melhorar a aderência lá
do contato do pé com a grama dos atletas, mas também evitar com que a chuteira fique agarrada e o jogador rotaciona o seu corpo e os pés não acompanham. Então, a tecnologia para a fabricação da chuteira, para a elaboração das chuteiras, elas estão sendo avançadas nessa situação. Porém, esse é um mecanismo, essa rotação abrupta, é um mecanismo que pode fazer com que a gente rompa os nossos cruzados, tá? Além de hiperextensões e tal. O nosso cruzado anterior, gente, ele está no estado mais distendido quando o joelho está em completa extensão. Então, qualquer coisa que a gente force mais a hiperextensão do joelho, a gente está estressando, digamos assim, mais em estiramento o nosso cruzado anterior. Então, a pessoa está vindo de uma pós-lesão no cruzado anterior, recuperação, pós-operação de cruzado anterior, a gente deve evitar essas últimas angulações, esses últimos graus de extensão do joelho, tá? Fortalecer principalmente os isquios tibiais, os músculos posteriores de coxa, porque os posteriores de coxa são estabilizadores ativos. E eles fazem o mesmo papel do cruzado anterior, que é evitar a gaveta anterior do joelho. Então, se a gente tem problema no cruzado anterior, a gente fortalece prioritariamente os posteriores de coxa, tá? De forma contrária. No caso, se a gente tem lesões no cruzado posterior, aí é o contrário, a gente vai fortalecer mais o quadríceps, ok? E evitar, no cruzado posterior, flexões profundas de joelho, agachamentos profundos, últimos graus de flexão. E nos ligamentos colaterais, a gente fortalece principalmente os abdutores e adutores de quadril com o joelho em extensão, tá? Com o joelho em extensão. A gente fortalece os abdutores e adutores de quadril com o joelho em extensão. As bursites e tendinites, gente, a gente precisa sair de atividades repetitivas. Então, se um corredor de longa distância ele está com problema de bursite e tendinite, ele precisa fazer um fortalecimento. Primeiramente, ele deve sair daquela atividade repetitiva, tá? Por um tempo, ele precisa ser afastado por um tempo até ele ficar curado. Uma vez ele curado, ele pode retomar as atividades dele repetitivas lá, por exemplo, um corredor de fundo. Bom, gente, então, na próxima aula, a entrega da nossa NPC, tá? No dia 29/6. As nossas mini reviews aí, a galera com certeza está fazendo um bom trabalho, como foi passado de forma antecipada aí, tá, gente? Propositalmente para vocês terem tempo e não treparem aí as atividades com os outros professores das outras disciplinas. Bom, e por fim, encerrando aqui as nossas aulas, gente, eu gostaria de falar para vocês que não só quem for seguir a musculação, né, o treinamento resistido, quem quiser seguir nessa área, nas outras áreas da educação física, que vocês se especializem, que vocês estudem, procurem pós-graduação, lato sensu, procurem cursos de especialização, chequem o nome dos professores, chequem o currículo deles. Aquelas pessoas que querem uma atividade, eu quero seguir realmente musculação, professor, eu quero ser um bom professor de musculação. O que eu tenho que fazer, o que eu tenho que ter para ser um bom professor de musculação? Bom, principalmente você tem que saber sobre fisiologia e cinesiologia, biomecânica. Você tem que entender, então, um pouco de fisiologia e você tem que entender um pouco de anatomia. Então, é um grande exercício. Eu já fiz anatomia e fisiologia há um tempo, já estou afastado disso. Você tem que pegar lá, revisitar aqueles teus livros de anatomia, saber o que o músculo faz, saber aonde que o músculo se prende de um lado até o outro, saber qual é a principal ação dele, as lesões, as principais lesões daquele músculo, daquela articulação. Fisiologicamente, o que vai mudar se eu prescrever dessa forma, de outra. Isso é importante a gente estudar pessoalmente, a gente revisitar essas coisas que já foram passadas e se especializar para a gente ser um bom profissional, tá, gente? E eu acho que realmente o grau de especialização faz toda a diferença no mercado de trabalho.
considerando que todo ano, todo semestre, milhares de profissionais de educação física são formados. O mercado está com uma certa, digamos, com um certo excesso, né, de profissionais comparado à demanda de serviços que a gente tem. Felizmente, na educação física a gente tem muitas áreas para serem exploradas, mas o que eu reforço aqui é a ideia de que a gente tem que se especializar o máximo possível que a gente puder. Se a gente quiser fazer a diferença, se a gente quiser ser um bom profissional, tá, gente? Então, um grande abraço, foi um prazer aí ministrá-la para vocês. Eu sou professor de aulas presenciais. Foi um grande desafio para mim as aulas também online, né? Mas nesse momento, a gente precisa se adaptar, e espero que todo o material e toda a aula tenham sido entregues para vocês e aproveitadas. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem acessar lá o Google Sala de Aula e fazer as perguntas, que eu, com uma boa frequência, eu estou lá visitando o Google Sala de Aula e respondo para vocês, tá, gente? Então, um grande abraço, até a entrega da NPC.